O Japão é reconhecido como o país com a maior expectativa de vida do mundo, oferecendo aos seus cidadãos a chance de viver até os 85 anos ou mais. Por séculos, o país adotou uma dieta vegetariana, mas no século XIX, o imperador Meiji desafiou essa tradição ao introduzir o consumo de carne, juntamente com outras ideias ocidentais. Okinawa, conhecida como a região dos centenários, abriga mais de 400 pessoas com mais de 100 anos. Estudos mostram que 82% dos habitantes de Okinawa ainda são independentes aos 92 anos, e 2 em cada 3 aos 97 anos. Acredita-se que a longevidade dessas pessoas seja atribuída à dieta baseada em plantas, alimentos antioxidantes e frutos do mar, além de uma vida social rica e o conceito de Ikigai, que significa encontrar um propósito na vida. Além disso, o Japão é um país notavelmente seguro, onde é comum deixar pertences pessoais, como smartphones, carteiras e laptops em mesas de restaurantes sem se preocupar, pois eles geralmente são encontrados intactos. Prepare-se para descobrir mais curiosidades sobre a rica cultura e os trajes raros deste país fascinante. No Japão, os kimonos são as vestes tradicionais, mas há roupas ocidentais normais, a moda ganguro, com muitos acessórios, pele bronzeada e cabelos tingidos, moda lolita ou cosplay que é inspirado em personagens de anime ou mangá, como Naruto ou Goku. Kappas são demônios ou divindades do folclore japonês que habitam lagos e rios. Eles são descritos como humanoides semelhantes a sapos com um rosto e concha de tartaruga. Dizem que alguns kappas se tornam amigos do homem, até ajudando-os a regar jardins ou ensinando truques de medicina. Segundo a lenda, eles têm grandes poderes para eliminar dores nas costas. O Japão é conhecido como uma nação avançada em robótica, fabricando humanoides com mais entusiasmo do que qualquer outro país. Devido ao shintoísmo, todas as coisas têm um pouco de alma, incluindo robôs e animais. É um país com uma taxa de natalidade muito baixa, na verdade eles vêm perdendo população há anos. Um dos problemas é que os japoneses passam muito tempo no trabalho e levam muito a sério a tentativa de progredir. Além disso, os jovens têm cada vez menos interesse em formar uma família, mesmo as relações amorosas não atraem sua atenção. Em outros países a gorjeta é comum, em algumas viagens chega a ser incluída na conta. A gorjeta não é permitida no Japão, os garçons podem considerar isso rude. Se você deixar o troco na bandeja, eles o notificarão. Se você sair, eles podem correr para lhe devolver. No Japão há pelo menos 1 milhão de pessoas que vivem como eremitas modernos. Os hikikomori abandonam o convívio social e ficam reclusos em suas casas sem sair por anos. Godzilla é um monstro japonês fictício, que já atuou em vários filmes e se tornou um dos personagens de filmes mais famosos e populares em todo o mundo. É considerado falta de educação usar sapatos dentro de casa, então você será solicitado a tirá-los e oferecer um par de chinelos limpos. Acontece até em restaurantes e alguns locais de trabalho. Um esporte tradicional do Japão é a luta de sumô, que na verdade vem de um ritual shintoísta para atrair boas colheitas. É exclusivo para homens, e totalmente proibido para mulheres. Uma das coisas mais estranhas que você pode fazer no Japão é alugar namorados. Você também pode ir a estabelecimentos para ser abraçado se sentir solitário e precisar de companhia, ou alugar animais para passear. Existem até empresas que organizam um encontro com um idoso para que seus clientes possam pedir conselhos sábios. O Nishiyama Onsen Keiunkan, em Ayakawa, é o hotel mais antigo do mundo, pois é administrado pela mesma família há mais de 1.300 anos, servindo até mesmo samurais. Este é um país altamente sísmico, com mais de 1.500 tremores de terra e terremotos por ano. Nos últimos 15 anos houve 5 grandes terremotos. O mais forte de sua história foi o terremoto e tsunami de 11 de março de 2011, com magnitude de 9,1. Por isso, a engenharia japonesa para construir edifícios é considerada uma das mais avançadas do mundo. Se você vem de países ocidentais, pode achar um pouco estranho, e até confuso e frustrante, que muitas ruas no Japão não tenham nomes. As estradas principais têm nomes, mas as ruas pequenas não. As geishas são profissionais de entretenimento altamente educadas em roupas e boas maneiras. A reverência é o mais conhecido dos costumes japoneses pelos viajantes ocidentais. Você se curva e mantém os braços ao lado do corpo. Apertar as mãos ao estilo ocidental também é normal, mas ambos ao mesmo tempo não é comum. Para a maioria dos japoneses, assoar o nariz não só será considerado rude, é totalmente repulsivo. Portanto, mantenha seus lenços nos bolsos, e se precisar assoar o nariz, espere até chegar em casa ou ir ao banheiro.
Antes da ciência e compreensão das placas tectônicas, acreditava-se que um peixe-bagre gigante chamado Namazu pairando sob o solo criava toda a atividade sísmica do Japão. Era o trabalho do deus Takemizakushi, dominar Namazu, e quando ele falhava havia um terremoto. No jantar, é falta de educação servir sua própria bebida. Em vez disso, sirva a bebida de todos, e alguém encherá a sua. Embora a lei japonesa estipule 40 horas por semana, 8 horas por dia, não é incomum que as pessoas trabalhem 60 horas por semana. Isso às vezes leva ao efeito karoshi-morte por excesso de trabalho. A cortina que pode ser vista pendurada nas portas de restaurantes, cafés e bares japoneses chama-se Noren, mostram o nome do estabelecimento e são usados para indicar que a loja está aberta. Se a cortina estiver levantada, não há jantar para você. Apontar o dedo é considerado ameaçador no Japão e é evitado. Em vez disso, as pessoas tendem a indicar a direção com uma mão. Instruções verbais sem gestos também são muito comuns. Muitos restaurantes no Japão fornecem uma toalha molhada conhecida como oshibori, que é quente ou fria dependendo da estação. Eles são usados para lavar as mãos levemente antes de uma refeição. É um pouco indelicado limpar o rosto com eles ou continuar a usar o oshibori durante a refeição como guardanapo. É considerado falta de educação fazer barulho em trens ou outros meios de transporte coletivo. Se as pessoas falam, geralmente o fazem com bastante calma. Além disso, as pessoas raramente atendem uma ligação no trem. Os japoneses não têm muito contato físico, como abraços e tapinhas nas costas, e geralmente se sentem desconfortáveis se alguém fizer isso com eles. Os amantes também tendem a evitar a intimidade física em locais públicos, embora haja exceções. É normal pedir desculpas e existem várias maneiras de se desculpar. Sumimasen é usado como um pedido de desculpas médio, por exemplo, ao esbarrar em alguém. Shitsurei é usado para comunicar que você está sendo rude e é um pouco mais informal. Otaku são pessoas fãs de anime, mangá ou dorama, e cosplay é a atividade de se vestir como personagens conhecidos. Conhecidos como mangás, os quadrinhos são lidos diariamente por pessoas comuns, e não apenas por otakus. É normal ver passageiros a caminho do trabalho lendo mangás em seus telefones ou folheando o mangá mais recente nas prateleiras das lojas de conveniência. Ganbachi é uma palavra japonesa comum que significa faça o seu melhor. Neste país há um grande respeito pelo esforço, que pode ser visto na cultura corporativa de longas jornadas de trabalho. A área metropolitana de Tóquio é composta por 3 prefeituras e tem uma população estimada de 38,14 milhões de pessoas, tornando-se a megacidade mais populosa do mundo. 69% da área terrestre do Japão é coberta por florestas, especialmente coníferas. Espécies como o urso pardo, o macaco japonês e o conguaxinim japonês são encontrados ali. O Monte Fuji na ilha de Honshu, a 3.776 metros acima do nível do mar, é a elevação mais alta do Japão e é um vulcão ativo, embora com pouco risco de erupção. É considerado sagrado e é o símbolo deste país. Alguns acreditam que o pão, comum na culinária ocidental, foi levado ao Japão pelos portugueses, os primeiros europeus a chegar no Japão. O idioma oficial do país é o japonês, porém os mais jovens falam inglês embora não seja comum. Em japonês olá se diz konnichiwa, obrigado seria arigato gozaimasu ou somente arigato. Se você vai ao Japão, é recomendado que aprenda algumas palavras básicas. A dieta tradicional japonesa é famosa por ser uma das mais saudáveis do mundo. Baseia-se em peixes e outros frutos do mar, arroz e legumes. O peixe é consumido principalmente cru. Este é o único país do mundo que ainda tem um imperador. O atual imperador é Naruhito, o 126º imperador do trono do Crisântemo, desde 1º de maio de 2019. Um lugar perto de Tóquio para caminhar e curtir a natureza é o Monte Takao, a apenas 50 minutos da estação. Frequentado por mais de 2 milhões de visitantes por ano. Possui 8 caminhos com atrativos como Parque Botânico, um templo budista e restaurantes de culinária variados. Um dos melhores lugares para ver paisagens na costa japonesa são as falésias de Kitayamazaki, na costa de Hikushu, com falésias de 200 metros de altura. Você terá a melhor vista das plataformas do Observatório Kitayamazaki. Você pode descer 718 degraus até a beira-mar. Se você gosta de turismo de natureza, no Japão você pode visitar impressionantes desfiladeiros cobertos de florestas e cachoeiras. Entre eles estão Takashio Gorge, Kurobe Gorge e Jeibikei Gorge. Shomyo Falls, com 350 metros de altura, é a cachoeira permanente mais alta do Japão. No entanto,
Com o degelo da primavera, quando a neve começa a derreter, sua irmã Noki no Taki nasce à sua direita, chegando a 500 metros de altura. Se você não se importar com a despesa, quando você visitar Kanazawa, você deve parar na sorveteria Kuishi para experimentar o sorvete coberto de ouro. Sim, ouro de verdade. O Japão tem alguns dos trens mais rápidos do mundo, que chegam a 320 km por hora. Além disso, os trens japoneses são os mais pontuais do mundo. Um dos calçados tradicionais japoneses é o zri. São sandálias rasas com tiras de palha de arroz ou outras fibras vegetais, tecido, madeira laçada, couro, borracha ou materiais sintéticos. Com eles, são usadas meias tradicionais chamadas tabi, que cobrem o dedão do pé separado dos demais. Várias artes marciais têm origem no Japão, como o karatê e o jujutsu, que por sua vez deram origem ao judô, aikido, sambo e jiu-jitsu brasileiro. Assim como o Kenjutsu ou a arte de lutar com a espada japonesa ou katana, e o Kendo para manusear a espada de bambu ou shinai. Possui uma das maiores e mais antigas indústrias cinematográficas do mundo. Este país ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro 4 vezes, mais do que qualquer outro país asiático. Um dos diretores de cinema mais famosos do Japão foi Akira Kurosawa, autor de filmes como A Lenda do Grande Judô e Os Sete Samurais. Foi descrito pelo diretor Steven Spielberg como o Shakespeare do cinema contemporâneo. O maior lago do Japão é o Lago Biwa, sendo também o mais antigo do país, enquanto seu rio mais longo é o Rio Shinano, com 367 km de extensão. Se você for ao Japão, verá várias Jianki, máquinas de venda automática em todos os lugares. Existem cerca de 5 milhões delas. Nakizuma é uma competição em que lutadores de sumo carregam bebês e tentam fazê-los chorar assustando-os. O bebê que chora primeiro vence. A tradição tem 400 anos. Uma comida favorita dos japoneses são pratos à base de macarrão. Estes incluem ramen, macarrão, carne e caldo de legumes, soba, macarrão de trigo fino, e udon, macarrão de trigo grosso. Os japoneses também têm alguns pratos inusitados, como mentaiko, ovas polonesas, shirako, fluido seminal de peixe, funazushi, carpa fermentada, e shirou no odorigi, peixe frito ou pequeno góbio vivo. Para muitos japoneses, as vísceras de gado, incluindo o esôfago, coração, estômago, artéria pulmonar, útero, diafragma, pâncreas, intestino e outros, são delícias culinárias. O prato é chamado orumon e a versão grelhada orumoniaki. Nankotsu são cartilagens de frango, com parte da carne do animal preparada em espetos ou grelhada. Enquanto os tamago kake gohan são ovos de galinha crus. Um alimento onde você arrisca sua vida pelo menos até certo ponto é o fugu, que nada mais é do que baiacu. Pode ser mortalmente venenoso devido à sua tetrodotoxina. Os chefes que o preparam devem ser certificados após passarem por um treinamento rigoroso. Vasos sanitários de alta tecnologia que aquecem o assento e até lavam o rabo não faltam. Alguns até tocam uma música para relaxar. O Maneki-neko ou gato da fortuna é uma escultura popular japonesa que se diz trazer boa sorte ao seu dono. O Japão se destaca pelo desenvolvimento tecnológico. Um exemplo disso é a Zimo, o famoso robô humanoide Honda que jogou futebol com o presidente Obama e dançou para a chanceler Angela Merkel. No Japão, pratica-se o Kozouji Jikan, um tempo dedicado na escola para professores e alunos limparem as instalações. A popular gata Hello Kitty foi criada no Japão em 1974 e atualmente é uma das maiores franquias do mundo. Em todo o mundo, é famosa a Kobe Nikko ou Kobe Beef, que são cortes de carne da raça Tajimoshi de carne Wagyu, criados de acordo com uma tradição estrita na prefeitura de Igo. As vacas recebem massagens nas costas para melhorar a qualidade da carne. Na cultura japonesa contemporânea, Yaeba é quando os caninos superiores se projetam dos dentes e no Japão isso é considerado um sinal de juventude e beleza natural. Alguns jovens passam por procedimentos odontológicos para projetar seus caninos, seja de forma permanente ou temporária. A estação de trem Shinjuku em Tóquio é o centro de transporte mais movimentado do mundo. É usado diariamente por cerca de 3,64 milhões de pessoas. Um dos empregos mais raros no Japão é o shiya, empurradores de pessoas no metrô. Genji Monogatari é um clássico da literatura japonesa, considerado por muitos como o romance mais antigo da história, escrito por volta do ano 1000 por Murasaki Shikibu.
O Bugaku é uma dança tradicional que foi realizada para as elites japonesas nas cortes imperiais, e o Gagaku é a música que acompanha a dança. Esta é a combinação mais antiga de dança e música da corte no mundo. Hoje está aberto ao público. Arukoro é um pequeno izakaya ou bar-restaurante em Tóquio, onde é servida comida típica da etnia Ainu, povo indígena do Japão que habita a ilha de Hokkaido, bem como as ilhas Kuril e Sakhalin. Disse que a travessia de pedestres mais movimentada do mundo é Shibuya, área metropolitana de Tóquio. Mais de 3.000 pessoas cruzam durante a parada de 47 segundos dos semáforos. Em frente à estação de Shibuya está a Praça Ashiki, com a escultura em bronze do fiel cão Akita que esperou seu mestre falecido por quase 10 anos na portão da estação. Há 2 filmes com a história, um japonês e um americano estrelado por Richard Gere. A estrutura artificial mais alta do Japão e a mais alta do mundo, não é um edifício, é a Tokyo Sky Tree com 634 metros. Se você for à Baía de Odaiba, verá a famosa praia artificial de Tóquio, a estátua de Gundam, a réplica em estilo japonês da Estátua da Liberdade, 2 dos shoppings mais famosos de Tóquio. Na seção Sodome de Tóquio, na Torre Nitteri, sede da Nippon Television, você verá o relógio gigante Ghibli. Um mega relógio de 20 toneladas de cobre e aço, 3 andares de altura e 18 metros de largura, que move figuras, gira, dança, zumbi, faz barulho e conta as horas. Ryuneson Spa Resort é um parque temático de spa onde os hóspedes podem mergulhar em piscinas de café, vinho ou caldo de ramen. Que outras curiosidades você conhece sobre o Japão? Deixe nos comentários, principalmente se você já esteve lá, para que outras pessoas saibam sobre eles.